Entre todas as verdades, a sua própria experiência. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um vídeo, na verdade, o segundo vídeo da série Experiência de Sua Consciência. São alguns vídeos que eu vou trazer aqui nesse canal para relatar algumas grandes viradas de chave na minha jornada de expansão de consciência, de autoconhecimento até aqui. Se você é novo no canal, já deixo o convite de seguir o canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Esse é um canal de autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Bom, existe algo oculto para a nossa mente e poderíamos dizer aí que é uma nova realidade, o qual a gente está aqui para descobrir. No entanto, na minha jornada até aqui, houve um momento em que eu estava buscando conhecimento, eu estava lendo livros, eu tinha virado já essa chave de que eu precisava utilizar o meu tempo de forma mais sábia. Então, o que eu fazia? Eu lembro que eu tinha meus dias de folga, e nesse dia de folga, um certo dia eu estava limpando o apartamento aqui, minha esposa estava trabalhando, na época ela trabalhava ainda numa empresa, no RH, e quando eu ia fazer algum serviço aqui de casa, seja varrer, seja colocar a roupa para lavar, algo que eu já colocava um audiobook, porque eu queria aproveitar, né? Embora eu tivesse alguns livros que eu sempre estava lendo, eu aproveitava esse tempo para ouvir algo de útil. Então eu já estava, de certo modo, assimilando uma nova frequência. Eu já estava me abrindo, a minha mente estava se abrindo para esse mundo novo, já estava, de certo modo, acordando para essa busca de conhecimento, para entender que a vida é uma contínua escola e não há momentos em que, de certo modo, poderíamos pensar que já sabemos o bastante. E então chegou um livro para mim chamado O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Esse livro fez com que eu percebesse algo que naquele momento eu não tive a noção do quanto era grandioso. Eu, que sempre fui uma pessoa que falava demais, por vezes talvez não deixava outras pessoas falarem realmente. Sabe aquela pessoa chata de você puxar um assunto e ela já começa a falar, e de repente nem deixa você terminar o assunto. E nisso eu tive essa percepção. Ao escutar esse livro, e eu lembro que eu escutei algum outro livro também que falava sobre silêncio na época, mas esse livro fez com que eu percebesse já na sequência o quanto nós não fizemos silêncio, o quanto nós não percebemos que o silêncio é algo importante, até mesmo em um relacionamento, em uma conversa. Então, naquele mesmo dia, a minha esposa chegar em casa, né, no almoço, para almoçar, eu percebi, eu, de certo modo, coloquei minha atenção nos espaços que deveria existir no silêncio, e com isso, obviamente, eu fiz mais silêncio e deixei ela falar da forma qual ela falava, né? Dos assuntos da empresa, da vida, do que ela tinha para falar. E nisso eu percebi, poxa, olha como a gente não dá espaço para o silêncio existir. O que mudou essencialmente, que está oculto para a nossa mente, é que a nossa mente, no modo automático, no nosso modo costumeiro de viver a vida, reativo, não paramos sequer um minuto de pensar. Toda essa jornada de autoconhecimento e a verdadeira mudança interior, ela passa por esse despertar de que não percebemos o silêncio que já está aqui à nossa volta, o silêncio que permite até mesmo com que você escute essas minhas palavras. Isso porque se você não estiver, de certo modo, percebendo o silêncio agora, faça essa pequena autoanálise. Se não existisse silêncio entre as minhas palavras, e se não existisse silêncio aí também onde você está vendo esse vídeo, me ouvindo, você não iria compreender. E é justamente isso que está oculto para a nossa mente e que mantém a mente em uma baixa frequência. Ou seja, existe muito conteúdo, muita informação que a gente acaba não compreendendo,
Porque ao mesmo tempo que estamos ouvindo um audiobook, um vídeo como esse, uma outra pessoa, existe uma fala interior contínua, que é o seu modo de pensar. É por isso que existe uma grande verdade. A maioria das pessoas, elas não ouvem para compreender, elas ouvem para responder. Qual que é a grande diferença nisso? Quando ouvimos para responder, de certo modo já estamos querendo adivinhar o que a pessoa está contando, já estamos tendo a nossa análise, o nosso pré-julgamento, o pré-conceito formado sobre aquilo que ela está dizendo, e antes mesmo de compreender, de dar aquele espaço de atenção plena à outra pessoa, já estamos falando internamente e querendo falar já, né? E por isso que eu falo que antes eu antes dessas viradas de chave, eu falava muito, falava sobre coisas que não importavam, era aquela importância de já dar o ponto de vista e por vezes falar, mas não acrescentar em nada. Não, talvez dar o espaço necessário para que a outra pessoa se expresse e comunique o que ela gostaria realmente de comunicar. Por isso que talvez a maioria das pessoas elas não se entendem, ou por isso existe tanta falha na comunicação. Tá aí um grande problema que a gente pode ver nos relacionamentos, na empresa, na família, é a falta de entender que eu sou responsável por aquilo que eu falo, por vezes não pelo que você entende. E o que você entende está de acordo com o seu filtro, o que a sua mente está permitindo ou não você perceber. Porque antes de eu ter essa percepção que a gente não permite com que o silêncio seja algo que aconteça entre a nossa conversa, algo que aconteça entre a nossa comunicação, eu percebi que muito pouco da realidade eu conseguia ver. Eu percebia muito pouco da realidade da outra pessoa, porque eu percebia muito pouco também da minha realidade. Então a gente vive nesse julgamento contínuo. A principal mensagem desse vídeo que eu quero trazer para você é: perceba o silêncio. O silêncio ele está oculto pela nossa própria mente. A mente, ela é barulho contínuo. O silêncio ele existe. Ele nunca vai deixar de existir, ele já está em seu interior, assim como está à sua volta. Mas não tornamos o silêncio algo real, ou algo necessário, ou algo importante, porque vivemos em uma realidade que é uma narrativa contínua. A nossa mente ela emenda um pensamento no outro, uma imagem mental na outra. É dessa forma que a gente não sente o momento presente, que a gente não se percebe a cada instante, que a gente não dá espaço para perceber a vida, que é real. E junto do silêncio vem a calma. Não nos sentimos não nos sentimos a calma ou não nos sentimos calmos, não percebemos que a calma é algo que sai de dentro para fora, porque não percebemos que podemos estar mais à vontade com esse silêncio também. Você talvez não seja essa pessoa por estar aqui ouvindo e num canal falando de autoconhecimento, talvez você já tenha uma abertura maior para o silêncio. Eu acredito muito nisso, justamente porque a maioria das pessoas que você possa falar sobre a importância do silêncio, muitas delas vão correr, vão negar, vão achar ruim, porque não veem sentido. Acabam por negar a própria luz, a própria clareza que poderiam trazer para a sua vida. Sem perceber, o nosso ego, a nossa mente, evita o silêncio. Porque o ego nada mais é esse eu interior que a gente acaba alimentando com essas narrativas contínuas. Quando a gente percebe, então, a importância do silêncio, temos essa grande virada de chave. Algo que estava oculto para a sua visão, para a sua mente, torna-se possível, real. E oculto no sentido, estava sendo obscurecido, estava sendo coberto pelo barulho contínuo da mente. Por isso que para todo barulho externo, o silêncio interior. E para o barulho interno, o silêncio externo. Se colocar em um lugar de silêncio, faz com que você também perceba o quanto a sua mente é que lhe tira a paz, a sua mente é que está criando, por vezes, uma realidade que não existe, ou melhor, que está existindo somente na sua mente. A realidade, como eu sempre gosto de falar, externa, ela é neutra. Até percebemos essa neutralidade, é um processo.
obviamente, é a jornada de expansão, de você perceber o quanto não se permite esse espaço. Você não está se permitindo o silêncio que lhe dá a clareza de perceber, lhe dá um espaço. No momento em que entendemos, então, que existe aquilo que ouvimos e existe aquilo que estamos falando repetidamente com a nossa mente, percebemos que a nossa mente é o filtro que nos impede de entender uma frequência de informação que poderia nos libertar, que, de certo modo, é uma frequência, muitas vezes, que não conseguimos entender, justamente porque o nosso modo de interpretar aqui está no modo automático e entendendo apenas o que a gente quer. Talvez você já ouviu isso, né? As pessoas entendem apenas aquilo que elas querem, mas na verdade negamos a todo instante a verdade, negamos algo que nos liberta de forma inconsciente. Negamos a luz sem perceber. E aí passamos a apenas entender o superficial. Não queremos ir mais profundo, porque acessar essa inteligência do silêncio, ou essa dimensão que nos traz essa percepção mais clara sobre a vida, sobre o agora e sobre nós mesmos, é sobre negar muitos aspectos que estão hoje, talvez, lhe dando referência de quem você é, da pessoa que você se vê. E você não vai deixar nunca de ser essa pessoa, apesar de que você tem uma grande virada de chave aí quando perceber o silêncio, porque percebe que você também é esse silêncio. Que você, em última análise, é a calma. Você, em última análise, é esse espaço onde tudo acontece. A gente se identifica com o movimento da nossa mente e passa então a julgar a realidade e a interpretar e já não existir essa livre percepção, sem necessidade de colocar um rótulo, colocar um conceito. Mas você é o espaço onde tudo acontece. Esse espaço é a sua consciência. É o eu mais profundo, a essência observadora que todos nós somos. E isso é um processo, então, de desconstrução. Essa é uma experiência que transformou e fez uma grande virada de chave, e tenho certeza que foi mais um ponto aí de ruptura, de romper com um condicionamento. Para mim foi o silêncio. Talvez para você seja algo ou qualquer outro portal, né, que lhe conecte a essa dimensão. Esse foi mais um degrau nessa jornada de autoconhecimento, uma jornada que, diga-se de passagem, é uma jornada que não tem fim, é infinita. Podemos estar evoluindo cada dia mais a nossa consciência, mas no que eu compreendi até aqui, no que fez sentido para mim até esse momento, esse ponto de apenas perceber que não nos damos espaço, não nos damos silêncio, foi algo importante. Embora que até esse momento, até essa experiência, ainda seria algo intelectual. Seria apenas um entendimento da mente. Mas perceba, você cada dia mais tomar consciência do silêncio, e tomar consciência do silêncio é realmente não querer ouvir algo, porque do silêncio não vai surgir nada, é você apenas percebê-lo, você apenas notar. Puxa, como essas pessoas estão todas elas conversando juntas e não existe silêncio. Na maioria das vezes acontece isso, eu comecei a perceber isso no grupo de amigos, né, na família, até mesmo entre eu e minha esposa, como a gente está sempre os dois falando. Quando não estão falando juntos, estão realmente um falando sempre mentalmente, interferindo na frequência do entendimento do que a outra pessoa quer passar. Esse foi mais um capítulo dessa série de vídeos para todas as verdades, que você tenha como referência a sua própria experiência. Busque ter essas experiências, se permita viver essa experiência de sua consciência, porque é um grande portal no autoconhecimento, um grande portal para a expansão de consciência, é você fazer essas autoconsciências. Autoconsciência é quando você recebe uma informação como essa, um vídeo simples como esse, e que acaba fazendo com que você olhe na sua realidade e faça essa referência, faça essa comparação, né? Não acredite apenas no que eu estou falando, olhe para a sua realidade e permita-se. Será mesmo que as pessoas, então, não existe silêncio entre o que as pessoas estão falando, por isso que elas não se entendem? Faça essa autoanálise. Permita-se você também perceber o quanto você está sempre já querendo adivinhar o que a outra pessoa está falando, e aí não existe o silêncio. Isso é libertador, isso faz com que você tenha, novamente, um ponto de referência, não só do que as outras pessoas falam, mas da sua experiência. E como consequência, você avança aí
na jornada de autoconhecimento. Eu honro, agradeço a sua atenção aqui nesse vídeo. Espero ter colaborado aí com mais uma percepção, algo que faça com que você olhe para o essencial. Como eu falei, o silêncio foi um portal para mim, né, dessa grande virada de chave. No entanto, para você pode ser, de repente, perceber o espaço, porque o espaço é outra dimensão que a nossa mente oculta, e é algo tão simples, né? Por isso que eu falo, a nossa mente oculta o simples, oculta o silêncio. Por quê? Porque parece não fazer sentido. Qual o sentido de ficar em silêncio? A mente não pode entender algo que somente a sua essência precisa. A mente ela não quer o silêncio porque ela é barulho contínuo. Você, sua essência, é que precisa do silêncio para se conectar a algo maior, se perceber e reconhecer que você também é luz, que em seu interior também existe essa clareza, esse espaço, essa dimensão, essa consciência que surge com o silêncio. Vamos juntos nessa transformação? Se você é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, também pode deixar um comentário, pode argumentar algo aí que a gente vai refletir. Estamos aqui para, juntos, avançar nessa expansão de consciência. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.